Copa do Mundo de Mountain Bike Cross Country masculino e feminino. Eu vou inverter a ordem, falar primeiro do masculino, fazer alguns comentários sobre o feminino. Não vai dormir, pô. A gente tem que falar sobre a Copa do Mundo de Mountain Bike. Vamos direto ao assunto no calor da emoção. Masculino, o Schwarzbauer, de novo, mas dessa vez, diferente do que aconteceu no short track, onde ele simplesmente resolveu ficar na frente todas as voltas e ainda terminou em quarto, hoje foi o que seria o normal. Schwarzbauer foi no start lap ali na frente, explodiu o motor e daí começou a briga de gente grande. Começo nervoso, como nós estamos acostumados, essa é a imagem, algumas considerações. De acordo com o próprio post do Avancini, segundo o Avancini, ele não conseguiu o ritmo de treino que ele gostaria e parece também que ele ficou doente. Tendo levado isso em consideração, a última coisa que eu imaginaria ver é ele extremamente agressivo, né? A não ser que tivesse sido declarações apenas, sabe, declaração só para confundir os adversários, o que eu acho que é super pertinente e eu acho que os atletas deveriam usar, quer dizer, eu acho que faz parte da história, né? As primeiras duas voltas, obviamente todo mundo assistiu, eu sinceramente eu não entendi. O que o Nino e o que o Avancini estavam fazendo, os dois estavam fazendo, sprint em cima de sprint, em cima de sprint, em cima de sprint. Eu falei, os dois, tipo, o que aconteceu? Tipo, sem explicação. Enfim, a conclusão que eu tenho é que eles ficaram um dando na cabeça do outro, né? E os caras atrás olhando de camarote, eu falei assim, ok, vocês ficam aí. Porque assim, tem das duas uma. Ou vocês vão explodir o motor, ou vocês dois vão embora e vão deixar todo mundo para trás. O que, de novo, é uma chance muito pequena no masculino isso acontecer, primeira, segunda volta, entendeu? Aquelas acelerações para testar a perna, para dar uma bagunçada e etc, super compreensível. Agora, o que eles fizeram durante o start lap e as duas próximas voltas, desaceleração. Daí teve uma hora que o Nino estava acelerando, ele estava acelerando. E daí o Avancini acelerou em cima da aceleração. Eu falei, cara, tipo, onde os caras vão, meu? Eu falei assim, ou os caras estão sobrando e que se exploda, entendeu? A gente vai embora e vai deixar todo mundo para trás. Pidcock é um bundão, Saru, Carod, não sei se vocês, Flunk, que eles são tudo uns merda, e vamos nós dois dando um na cabeça do outro e a gente vai embora. Eu não sei. Cara, eu não sei o que aconteceu. Enfim, sempre tem uma explicação. Acho que foi nesse momento. Se eu não me engano, foi nesse momento. O Nino, ele estava acelerando, né? Foi assim, o Avancini estava acelerando. Daí o Nino acelerou pela direita. E daí, nos segundos depois dessa imagem, o Avancini acelerou e passou o Nino pela esquerda. Eu falei, meu, o que os caras estão fazendo? E o Dascalo estava ali atrás, tipo, né? Daí o Dascalo deu uma sobrada e depois ao longo da prova ele reencontrou o ritmo. Mas estavam todos os caras ali, o Dascalo, o Carod, o Pidcock, o Saru, o Flückiger, o Hatterley. Eu gosto muito do estilo do Hatterley, inclusive durante a prova eu coloquei uns stories, eu vou falar um pouco sobre o Hatterley. Aqui foi o Avancini, o Nino, né? Eu não entendi, sinceramente, eu fiquei assistindo, eu sei que todo mundo tem uma teoria, é pra testar, é pra fazer isso, é pra fazer aquilo, não sei o quê. Na primeira volta, do jeito que eles... Porque assim, uma coisa tá todo mundo ali um bloquinho, né, e alguém faz uma aceleração, ok. Agora, aceleração em cima da aceleração, em cima da aceleração, eu não entendi. Os dois, dessa vez, eu não entendi nem o Nino, nem o Avancini. Daí eles passaram isso para abrir a segunda volta. O Schurter, Dascalo, Pidcock, Carol e Fluck. Daí na segunda volta, o Avancini já não estava, se reconectou depois, mas nesse momento, e foram mais ou menos esses caras que estão aqui, que foram os caras que depois conduziram a prova, mas na terceira volta já ficou mais definitivo que isso. Mas esses nomes aqui são os nomes que fizeram o negócio acontecer. Durante as duas primeiras voltas,
daí eu não sei se vocês concordam comigo ou não, o fato é... Eu vou falar, mas com certeza não é isso. Mas a impressão que dava é, durante a descida, sabe, tinha aquela descida mais com mais raiz, pedra e etc. O Nino descia muito rápido. E eu acho que ele descia muito rápido justamente para forçar com que os caras, especialmente que estavam com hardtail, como o Avancini, que daí você aumenta drasticamente a chance do cara ter um problema mecânico, pneu furado, rasgado, quebrar o ar, ou alguma coisa do tipo, né? Então eu acho que ele forçava por isso, ou simplesmente por ele estar com a full, ele descia rápido para que os caras fizessem força. E o Avancini, por sua vez, por estar com hardtail, ele estava forçando nas subidas. Mas enfim, eu não consegui encontrar justificativa para o que o Nino e o Avancini fizeram nas duas primeiras voltas. A diferença foi que o Nino conseguiu se manter consistente e o Avancini sobrou para o segundo grupo e ficou lá no segundo grupo. Aqui o Pidcock, Pidcock... Esse foi o momento na segunda volta, tá vendo? Aqui eles abriram, né? E daí quando eles passaram, daí tá vendo? Já dá para ver o grupo lá atrás, meio distorcida a imagem, que era o grupo que incluía o Hatterley e o Avancini. Eu adoro falar, porque eu sei que tem gente que não concorda, mas eu adoro continuar brincando com essa história. A hora que o Hatterley foi pra frente, certo? E o Hatterley tem feito isso com mais frequência, ele fez isso, acho que no Brasil, e ele não fazia isso, acho que ele é super conservador, mas ele fez de novo. De novo, eu sei que vocês não concordam, ok, são pontos de vista divergentes. Se fosse uma equipe, Hatterley, você vai pra frente, certo? Você vai colocar um ritmo forte o suficiente para acabar com essa história desses ataques, né? Ou para responder a ataques que aconteçam. O Avancini ele fica atrás, por exemplo, aqui no caso, ele ficaria atrás do Nino e do Pidcock, do Dascalo, e é isso. Isso daria a oportunidade do Hatterley entender qual que é essa pressão e o quanto ele conseguiria tirar proveito dessa situação, e o Avancini ele teria a oportunidade de observar o que está acontecendo, sabendo que tem um cara na frente que é da mesma equipe. Eu sei que não é tão complicado, eu sei que não é tão óbvio, tão fácil de colocar isso em prática, mas eu ainda continuo achando que como equipe, como uma empresa que tem um cara que vai lá e contrata os mountain bikers, etc., eu acho que isso ajudaria. Eu não quero me estender nessa história, mas quando as pessoas dizem que elas não concordam, eu entendo e eu acho que o mountain bike assim, ele tá ótimo. Só que a gente precisa lembrar que quando se torna uma equipe, você aumenta e muito o número de atletas que podem ser contratados, né? Você pode ter atletas que são contratados por uma função específica e não são contratados simplesmente porque eles têm a esperança de se tornarem campeões. Porque hoje em dia a contratação é baseada no quê? Cara, a gente vai investir nesse cara para ele ganhar a Copa do Mundo de mountain bike, né? Consequentemente, o salário tem que ser proporcional a isso, o investimento tem que ser proporcional a isso. E de repente você tem um cara que é o cara, por exemplo, puta, você é o cara que ajuda nas 2 primeiras voltas, você é o cara que fica escondido e sei lá. Eu sei que não é tão fácil e etc. Mas é algo que eu gosto de ficar pensando sobre. Sintam-se à vontade de colocar no comentário. Vamos voltar para a Copa do Mundo de Mountain Bike. Pronto, o Hatterley foi para frente. Aí estavam essas movimentações. E daí logo na terceira volta, Pidcock acelerou. Tchau, acabou. Certo? Tchau. É isso, acabou, não tem o que falar. Pronto, aí ficou o grupo atrás, né? Pidcock, Flückiger, o Hatterley e o Carot, e é isso. Daí o que aconteceu? Flückiger pneu furado, daí, deixa eu ver se eu tenho o Flückiger com pneu furado. Essa imagem foi a melhor. Ok. O Nino, ele ficou numa situação que, obviamente, talvez por ele ter feito aquelas acelerações ridículas no começo, ele ficou refém da situação. Certo? O que é bacana do Hatterley? Você tem o Hatterley e o Carot, né? Daí o Nino olhando, tentando entrar na cabeça dos caras. Vocês não vão ajudar? Daí o que acontece? O Nino olha pro lado, o Carot olha para baixo e o Hatterley pega a água. Daí o Nino olha e ele fala assim, me ferrei. Entendeu? Porque por mais safo que o Nino seja, e ele é, e ele tem que ser, não tô falando safo no sentido negativo, entendeu? Só que assim, o cara entra, vocês não vão ajudar?
O que acontece? O Carod eu não sei. Mas o Hatley, ele sempre está numa posição, numa ótima posição, não porque ele é privilegiado fisicamente comparado com esses caras. Não é que ele está usando estratégia para dar na cabeça de alguém. Ele está usando estratégia para conseguir estar lá. Então, conforme ele for tendo esse amadurecimento da performance associada às características físicas, ele já tem a questão de ser safo em lidar com essa situação. Tanto é que no stories do Instagram hoje, quando estava essa situação, eu ainda comentei, falei assim, o Hatter tá lá, entendeu? Daqui um pouco vai explodir o motor, mas o motor dele não explode porque ele abusa. Na verdade, é o pensamento contrário. Ele consegue estar aí porque ele é inteligente. Entendeu? E na verdade não é que o motor dele explode, ele está numa situação que ele não estaria se ele não fosse tão inteligente. Entendeu? Porque ele faz as acelerações na hora certa, ele sabe ficar lidando, ele não deixa o Nino entrar na cabeça dele, por exemplo, e o Carot tava ali, né? Essa hora foi bem interessante. Daí o Flückiger tinha sobrado, porque obviamente o pneu furado, parece que esse ano não é o ano do Flückiger. Aqui foi o momento que o Hatley já começava a sobrar. Daí o Pidcock já estava metendo 38 segundos. É pouco, mas para a Copa do Mundo de mountain bike é muito. Aí os caras já estavam reféns da situação, e nessa história o Dascalo vinha lá de trás, que nem uma jamanta, ganhando, não sei o que, e chegou no Nino. Só que daí o fato do Nino ele ter entrado nesse módulo, sabia que o Pidcock tinha ido embora. Talvez o ritmo que ele estava ali compartilhando com o Carod permitia com que ele conseguisse no momento fazer uma aceleração, deixar o Carod se preparar para o Dascalo, eu não sei, não dá para saber. Né? Ainda mais nessa situação que você tem um cara que sumiu lá na frente, que é o Pidcock. Pidcock passou a linha de chegada, muita diferença. Por que eu fico feliz com essa história? Porque eu acho que eu comentei isso algumas vezes, sei lá, faz 2 anos que eu tô comentando isso. É o máximo ver o que o Nino tá fazendo, todo mundo sabe. É o máximo ver o que o Avancini faz, sem explicação, é muito bacana, tal. É até bom que isso aconteça por mais tempo, porque todo mundo se beneficia. Só que talvez o mountain bike seja o único esporte nesse momento que você não tem essa virada de capítulo de chegar a molecada e realmente mudar o cenário, né? E por enquanto o único moleque que tá fazendo isso é o Pidcock. Então assim, porque isso reinventa, dá um novo fôlego pro esporte, coloca uma situação completamente distinta. E o fato de colocar esse novo fôlego valoriza ainda mais a performance dos caras mais veteranos, né, incluindo o próprio Avancini e o Nino. Fenomenal. Pidcock, Schurter, Dascalo. Tendo dito tudo isso da história lá, do começo das 2 voltas, do Avancini, do Schurter, ele terminou na 9ª colocação, que parece que foi o melhor resultado dele em Albstadt, o que por si só já é fantástico, né? Se for levar em consideração talvez a falta de preparação, a doença, os ataques nas primeiras 2 voltas e terminar na 9ª colocação, né? A gente sabe o quanto é difícil, né? Pelos mountain bikers que nós temos, a gente sabe o quanto é difícil terminar numa Copa do Mundo de mountain bike top 10. Então, com todos esses o cara termina na 10ª colocação, e algo que mudou definitivamente no Avancini, que é algo que eu aprecio demais, ele dá a impressão que ele curte muito mais, que nem no dia de hoje, né? Eu acho que se fosse 1 ano atrás ele ia acabar meio marrentão, não sei o que, chegou, cruzou a linha de chegada cumprimentando a galera, não sei o que. Eu acho que ele tá legitimamente curtindo agora. Ele, tipo, tá plena a história, né? Ter um bom resultado ou não interfere na apreciação do momento. Então, é isso que é o melhor, né? Porque que nem quando a gente acorda para ir trabalhar no nosso dia a dia. Né? Tem dia que é bom, tem dia que é ruim, tem dia que a gente faz cagada, tem dia que a gente não faz cagada, mas no final das contas, quando você termina o dia e você fala assim, puta, o que eu faço é muito bacana, valeu. Certo? É isso. Pidcock, Schurter, Dascalo, Carod, Valero, Saru, Hatterley, Colombo, Avancini na colocação e o mexicano, o Loa.
Nas mulheres, cara, o feminino é bacana porque é completamente aberto, né? Agora, é difícil encontrar consistência. O que eu digo é o seguinte: eu acho que tem o impacto do momento da mulher. Como que eu vou tentar explicar? O impacto do momento que a mulher está vivendo, né, das atletas. Pessoal, no treinamento, etc., ele tem um impacto muito maior na performance do que comparado com os homens, por exemplo. Porque a gente vê, é difícil criar, é difícil você ver, por exemplo, é difícil explicar algumas coisas. A Kate Courtney teve no primeiro ano de destaque dela, ela ganhou absolutamente tudo, ganhou a Copa do Mundo de mountain bike e agora ela desapareceu. A Luana Leconte, ela ganhou tudo extremamente jovem e ela, de longe ela desapareceu, não é que ela desapareceu, mas ela dá uma sucumbida. Até mesmo as atletas que são mais constantes, como a Yolanda Neff, tem alguns momentos, alguns meses, que é muito evidente que você tem uma... Né, isso pro mal e pro bem, como está acontecendo com a McConnell. Entendeu? A McConnell subitamente, explode a performance. Tipo, fica uma coisa astronômica. A Rizved, que está ali em segundo, talvez a Rizved ela seja muito mais reloginho em relação à performance. É só uma percepção. Eu não sei necessariamente se dá para dizer isso, porque eu não sou aquele cara que também fica pegando todas as classificações dos últimos 10 anos para ver quem é mais consistente, o que acontece. A impressão como espectador é que, por exemplo, se você olha o resultado, a performance média do que aconteceu agora é totalmente diferente do que aconteceu no Brasil. Obviamente, uma coisa que é bacana e que se torna mais difícil ainda de fazer essa correlação é que a Copa do Mundo de mountain bike, cada circuito favorece ou não determinadas atletas e atletas. Então, tem isso, né? Cada etapa você vai ter diferentes atletas. O que faz com que o esporte você dê oportunidade para atletas com diferentes características. Enfim, só uma percepção. Daí tava a McConnell, a Rizved, a Leconte, Mona Mittelwellner. Ela sem dúvida nenhuma, ainda mais porque eu acho que como eu estava em snowshoe e eu vi a forma como ela ganhou a Sub-23, é simplesmente uma coisa fantástica. E ela, né, ela é super pequenininha e ela é super estratégica. O começo é muito intenso para ela. Talvez ela não tenha essa explosão, talvez ela não tenha essa maturidade física ainda, então ela se permite, ela não explode o motor tentando ficar nessas movimentações, mas ela vai ganhando ritmo ao longo das voltas, é a segunda prova dela, e nessa segunda prova ela já teve um comportamento muito mais consistente do que aconteceu no Brasil, por exemplo. Ela vai ser a atleta, se bobear até mesmo desse ano. Mas também, né, a Pauline Ferrand-Prévot está muito forte e a Luana Leconte seria muito legal a Luana Leconte reencontrar aquela performance extraordinária. Agora não dá para ela achar que ela vai ficar saindo de bandeirada e ganhando as etapas de bandeirada, né? Tem que começar a colocar um pouco de tempero, colocar um pouco de estratégia nessa história. E a Alessandra Keller estava forte. Não tem o que falar, né? Porque a McConnell abriu, foi embora e acabou, pronto. Daí passou a McConnell, a Rizved. Em algum momento, lá, observando o comportamento das duas, a Rizved e a McConnell parece que elas são bem amigas, né? Inclusive no short track, dava para ver que, assim, elas eram bem amigas, daí a relação com a Pauline Ferrand-Prévot é meio um tchauzinho. E no começo da etapa de hoje, quando ficaram a Rizved e a McConnell, eu acho bem provável, né, que entre as duas ali, falei assim, vamos trabalhar juntas, né, vamos trabalhar juntas sim, vamos revezar, vamos trabalhar junto. A gente vai embora, a gente tem um gap de todo mundo e a gente é melhor decidir uma situação entre duas do que deixar o grupo pegar. Então, assim, já que as duas estão rodando ali, vamos rodar, vamos fazer o nosso melhor e quanto mais a gente abrir gap de quem está atrás, o que é uma situação bem razoável de acontecer. E a Mittelwellner, na terceira colocação, essa é a menina. Não tem o que falar. Ou pelo menos eu apostaria todas as minhas fichas nela. All in.
nela. Puf. Ah, Luana Leconte, a Pauline Ferrand-Prévot, não sei o que. Eu falei assim, bacana. Todas as fichas na Mittelner. Monstrinha. Feio, tem que arranjar uma coisa mais bonitinha pra monstrinha, pra uma menina. Ela parece uma princesinha. McConnell, Riesved, Mittelner, Leconte, Keller, Stiger, Pauline Ferrand-Prévot, Terpstra, Neff, Sina, Fry. Esse top 10 é incrível. Eu acho que eu vou retirar tudo aquilo que eu falei da não consistência. Esquece, foi um bando de baboseira, porque olhando esse top 10, sim, elas estão super consistentes. Certo? Esquece aquela baboseira. Eu acho que é isso, galera. Por favor, coloquem todos os comentários sobre os bastidores, etc, porque é isso que faz com que a conversa fique bacana. E toda vez que eu falo essa história do negócio da equipe, entendeu? É só para criar um pouquinho uma excitação. É claro que eu acho que em algum momento vai aparecer alguma equipe, as equipes já existem, vai aparecer alguma situação que vai ter um trabalho em equipe e os caras vão bagunçar, ou as meninas vão bagunçar o que acontece, porque eu ainda acredito que isso causa uma confusão nos adversários. Não sei. O que vocês acham? Abraço, tchau.